dia, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live número 27. E nós estaremos falando hoje sobre a sabedoria. Eu acredito que todo mundo deseja buscar sabedoria. Hoje o nosso devocional número 27. E nós estaremos falando quando a busca por sabedoria nos aproxima de Deus. E essa própria sabedoria, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo. E nessa manhã nós queremos falar porque nós estamos nessa geração onde as pessoas buscam sabedoria, onde as pessoas buscam conhecimento. Ana Lu, feliz aniversário, minha sobrinha linda. Desejo muitas felicidades para você, meu amor. Que Deus te abençoe, que Ele te encha de sabedoria e graça. E vamos orar nessa manhã. Senhor, eu quero te louvar, engrandecer o teu nome, Pai, na beleza da tua santidade. Nessa manhã, Senhor, oh Deus, eu quero apresentar a vida, Senhor, da Ana Lu, que é o aniversário dela hoje. Que o Senhor possa estar abençoando, derramando bênçãos sem medida sobre ela. Que a sabedoria do Senhor acompanhe todos os dias da sua vida, Senhor. Venha abençoando também, Deus, cada pessoa que está assistindo esse devocional. E que o Senhor, Pai, possa estar, ó Deus, derramando sobre cada um a sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre a rainha de Sabá. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 10, do 1 ao 13. Nós vamos estar lendo esses versículos que diz assim, ó. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Só um minutinho. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executar juízo e justiça. E aí começa a falar o que a rainha de Sabá deu para Salomão. E é interessante, gente, que hoje nós estamos vivendo essa geração que busca conhecimento, que busca sabedoria. Porém, por mais que a gente leia livros, por mais que a gente busque conhecimento em cursos, na internet, mas a verdadeira sabedoria está em Deus. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Por quê? Teve um dia que o Senhor chegou para Salomão em sonho e perguntou: Salomão, o que você quer? Salomão poderia pedir riqueza, poderia pedir fama, poderia pedir coisas que
o dinheiro pode comprar. Ah, eu quero ganhar tantas nações, eu quero vencer todas as guerras. Ele poderia pedir qualquer coisa a Deus, mas o que foi que Salomão pediu, gente? Ele pediu sabedoria. Sabedoria para lidar com os dilemas do reino, sabedoria para conduzir os seus negócios. É tanto que Salomão foi o homem mais rico do planeta. Porque a sabedoria, quando ela é bem administrada, quando ela é bem usada, ela traz coisas muito maiores na nossa vida. Gente, me perdoe que hoje eu amanheci com um cisco no olho e não consegui tirar. Tô precisando de alguém para tirar o cisco aqui do meu olho. Então vamos lá. A rainha de Sabá, ela ouviu falar da sabedoria e da prosperidade de Salomão. E ela não somente ficou curiosa, porque ela era uma mulher que buscava sabedoria e conhecimento também. E ela ouviu falar da fama de Salomão, de tudo que estava acontecendo ali em Israel. E ela viajou milhares de quilômetros. Ela separou especiarias, coisas valiosas para levar até Salomão. E para conhecer a sabedoria de Salomão, ela não foi movida somente pela curiosidade, mas ela tinha sede de encontrar respostas. Quantos de nós temos sede de encontrar respostas de coisas que a gente gostaria de saber, de coisas que a gente gostaria de aprimorar, nos nossos negócios, no nosso estudo, na nossa criação de filhos, no nosso ministério? A gente sempre quer resposta, a gente sempre quer aprimorar aquilo que nós já temos. E a sua história nos ensina que quem busca a verdadeira sabedoria encontra muito mais do que imagina. Porque se você olhar em 1 Reis 10, no versículo 6, ela diz: foi verdade tudo que eu ouvi ao teu respeito, porém sobrepujas. O que é isso? O que ela estava vendo ali naquele momento era muito mais do que a fama que corria de Salomão. Então ela pagou preço para estar ali buscando essa sabedoria e fazendo perguntas a Salomão. E a primeira coisa que nós tiramos aqui da lição sobre a rainha de Sabá é: quem tem fome de sabedoria faz sacrifícios para encontrá-la. Provérbios fala: vende tudo que você tem e adquire sabedoria. Por quê, gente? Porque a sabedoria, ela é o próprio Deus. Deus, ele derramou a sabedoria ali em Salomão. Quando Salomão pede a Deus, quando Salomão ora ao Senhor e ele diz: Senhor, eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu não quero vencer todas as guerras, eu quero sabedoria para administrar bem o meu reinado. E foi isso que ele pediu a Deus. E é interessante que quem tem fome de sabedoria faz sacrifícios para encontrá-lo. E foi o que a rainha de Sabá fez. A rainha enfrentou a viagem longa, desertos, dificuldades. Ela entendeu que valia o esforço. Muitos querem crescer, mas não querem pagar o preço de busca. Gente, todo mundo quer crescer. Todo mundo quer fazer bem o seu casamento, a sua criação de filhos, no seu ministério. As pessoas querem ser bem-sucedidas na sua empresa, nos seus negócios. Porém, elas querem isso, mas elas não pagam preço para buscar isso. E a primeira coisa que nós precisamos buscar, gente, é o Senhor, em oração. Pedir, porque o que a palavra de Deus diz a respeito do Espírito Santo? Que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então nós já temos dentro de nós essa sabedoria derramada através do Espírito Santo. Basta somente você se conectar com esse Espírito, buscar sabedoria, buscar direção, buscar orar e dizer: Senhor, em nome de Jesus, me direciona, me dê sabedoria, me orienta, Senhor. Pedir conselhos ao Espírito Santo que habita dentro de você. E outra coisa é ler a palavra.
Gente, a Bíblia é um livro milenar e é um livro repleto de sabedoria. Você sabia que o direito, as leis constitucionais, elas foram retiradas da palavra de Deus? Vários livros que eu já li, por exemplo, a psicanálise, quanta coisa que já existe na palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente olha a Bíblia como um livro arcaico, como um livro que, é somente para ler ali um versículo, eu não entendo nada mesmo. Não, gente. Peça orientação ao Espírito Santo, peça discernimento para você entender a palavra de Deus. Porque tudo que você precisa está aqui na palavra. A Bíblia fala sobre dinheiro, a Bíblia fala sobre relacionamento, a Bíblia fala sobre sexo, a Bíblia fala como você prosperar. A Bíblia dá todos os segredos de uma vida próspera, de uma vida equilibrada. A palavra de Deus, gente, se você lê todos os dias, cientificamente é comprovado que pessoas que leem a Bíblia todos os dias, ela tem um pensamento melhor, elas são mais otimistas, elas têm conhecimento, elas vencem mais, elas vencem os vícios, elas não ficam escravas da pornografia, do alcoolismo, das drogas. Então, a palavra de Deus é o conhecimento para nós. Se você ainda não tem costume de ler a Bíblia todos os dias, comece por Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Faça assim, ó. Hoje é dia 8. Vai lá em Provérbios 8. Leia Provérbios todinho. Medite. O que foi que ensinou essa palavra aqui? O que foi que Deus quis dizer com isso? A palavra de Deus fala sobre tudo. Sobre a preguiça. Sobre aquilo que Deus odeia. Sobre os mandamentos. A Bíblia fala sobre tudo que nós precisamos. E é interessante que ao chegar lá, a rainha de Sabá percebeu que a realidade era bem maior do que ela tinha ouvido falar. Assim também, conhecer a Deus por experiência é bem mais profundo do que apenas ouvir falar. Quantas vezes nós estamos assim como a rainha de Sabá? A gente ouve falar sobre Deus. A gente vai numa igreja, ouve o pastor falar sobre Deus. A gente vai, abre aqui o devocional, me vê falar sobre Deus. Mas muitas vezes nós não temos experiência com Deus. E a rainha de Sabá, ela ouve falar, ela paga o preço, ela faz essa viagem enorme, passa por dificuldades, por desertos, e vai até Salomão para encontrar a verdadeira sabedoria, que foi o próprio Deus que derramou essa sabedoria em Salomão. E é isso que acontece ali. E eu quero te convidar hoje nesse devocional a você não somente conhecer a Deus de ouvir falar, mas de você ter experiências com Ele. De você entrar no seu quarto, trancar a porta do seu quarto e falar com Deus. E deixar também que Ele fale com você. E deixar que o Espírito Santo ministre com profundidade no seu interior. Aí quando nós temos uma experiência com Deus, é tudo diferente. Quando nós temos a direção do Espírito Santo na nossa vida, a gente consegue vencer mais, a gente consegue errar menos, porque a nossa experiência está sendo com o próprio Deus. Assim como a rainha de Sabá, que você possa estar não somente ouvindo falar, não somente ouvindo falar da Bíblia, das histórias da Bíblia, mas que você também tenha uma experiência pessoal com a palavra de Deus. Que você medite na palavra de dia e de noite. A fé, gente, ela amadurece quando deixa de ser apenas informação e se torna relacionamento. Então, essa fé, ela cresce, ela avança quando ela não é mais só uma informação, mas ela se tornou relacionamento. E nós precisamos não somente ter informação sobre Deus. Eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus faz milagres, eu ouvi
o pastor pregar que Deus operou, que Deus fez isso. Eu ouço todos os dias o devocional da Arislânia e eu ouço falar sobre Deus. Porém, a fé, ela só amadurece quando não é mais só informação, mas é um relacionamento. E a rainha de Sabá, ela deixa de estar de longe observando para estar perto e ouvir a sabedoria de Salomão. Quem experimenta Deus nunca mais permanece o mesmo. Salmos 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Esse provar ali é degustar. É você provar o sabor do relacionamento com Deus. É você provar de como a presença de Deus faz toda a diferença. É você ter esse relacionamento de intimidade com Deus, de estar conectado com Deus todos os dias, de estar prostrado diante dele, recebendo a sabedoria do Senhor, buscando dia após dia, tendo seu devocional todos os dias, sabe? Lendo a palavra, orando, buscando aquilo que Deus tem para derramar na sua vida. O encontro com a verdadeira sabedoria produz adoração. No versículo que a gente leu em 1 Reis 10:9, olha aqui o que a rainha fala. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executar juízo e justiça. Olha aqui, gente. O encontro com a verdadeira sabedoria faz com que produza adoração na nossa vida. A rainha de Sabá, ela não era uma adoradora de Deus. Ela adorava outros deuses. Porém, quando ela vai e busca a sabedoria de Salomão, quando ela começa a fazer perguntas a Salomão, e Salomão respondeu todas as perguntas com muita classe, com muito entendimento, com muita sabedoria do alto. E aquela mulher viu que não era algo normal. Diz a palavra aqui no versículo 5 que ela ficou fora de si por tudo aquilo que ela estava vendo naquele momento. Então, a verdadeira sabedoria, ela produz adoração. Tem momentos que eu acordo e vem algo do Senhor na minha mente. Vem uma palavra, vem uma ministração, vem uma direção de uma programação que o Senhor quer que eu faça. Sabe, as primeiras horas do dia é o momento que você tem também para você se conectar com o Espírito Santo. Mas qual é o problema, gente? Que a pessoa acorda e ela já vai direto no celular. Aquilo ali já roubou a sabedoria, o conhecimento, a inspiração que Deus queria te dar. E muitas vezes nós estamos o quê? Ao invés de manhã cedo, ao acordar, você se conectar com o Senhor, você se conectar com o Espírito Santo para Ele te dar inspiração naquele dia, para Ele te dar força, para Ele dar para você entendimento, sabe? Conselhos para você lidar com o seu casamento, com a sua família, para você lidar com os seus negócios. Para de pegar o celular de manhã cedo, sabe? Primeiramente, busca o Senhor. Quando eu acordo, eu fico ali, recebendo do Senhor orientação. O que eu vou falar hoje, Senhor, no devocional? O que o Senhor quer ministrar hoje ao meu coração? Antes de eu abrir esse devocional, essa live aqui, eu estou conectada com o Senhor. Eu estou ali buscando sabedoria, buscando orientação, dizendo, Senhor, me usa nessa manhã, que possa estar ministrando ao coração das pessoas. Então, a verdadeira adoração a verdadeira sabedoria produz adoração. Ela chegou procurando respostas e saiu glorificando a Deus. O resultado de um encontro genuíno com a sabedoria que vem de Deus. Então, toda verdadeira sabedoria nos conduz a Cristo. Porque Cristo é a verdadeira sabedoria. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Mateus 12:42. Diz assim,
A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Mateus 12, 42. Está falando aqui sobre a rainha de Sabá, que deixou tudo para ir conhecer a sabedoria que Salomão estava tendo. E aqui está dizendo que Jesus é maior do que Salomão. Então Jesus é a própria sabedoria. Quanto mais você busca de Jesus, mais sábio você fica. Quanto mais você busca da palavra de Deus, mais sábio e mais conhecimento você tem. Quando Provérbios ele fala assim, ó, vende tudo que tem e busca a sabedoria. Se você quer ter prosperidade e sucesso na sua vida, busque a Deus, busque a Jesus. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Receba Jesus como aquele que vai derramar conhecimento e sabedoria na sua vida. Como eu estava falando, leia a palavra. A Bíblia é o livro mais sábio que existe no mundo inteiro. Quanto mais você lê a Bíblia, mais sábio você fica. Quanto mais você lê a Bíblia, menos erros você comete. Porque aqui é um livro que fala sobre todos os assuntos que você possa imaginar. A rainha de Sabá nos ensina, primeiro, que a sabedoria exige busca. Nós precisamos buscar todos os dias Jesus, a sabedoria de Deus. Segunda coisa, a experiência com Deus supera tudo que ouvimos falar sobre Ele. Eu quero te convidar hoje, busque essa experiência com Deus. A rainha de Sabá, ela poderia muito bem ficar somente lá na terra dela, ouvindo os feitos, mas ela decidiu e ela foi generosa. Ela deu vários presentes para o rei Salomão por tudo aquilo que ela estava vendo. Ela adorou ao Senhor. A adoração também fala sobre ofertar. Ofertar a nossa vida em santidade, ofertar o nosso dinheiro a Deus. Então, aquela mulher, ela teve uma experiência com Deus que superou aquilo que ela ouviu falar. E a terceira coisa que a gente aprende com a rainha de Sabá é: quem encontra a verdadeira sabedoria termina adorando a Deus. E a palavra de Deus diz assim, ó, que a mulher sábia, ela edifica, mas a tola, com as próprias mãos, ela destrói. Tiago também fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, generosamente. Mas peça com fé, não duvidando no seu coração. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, que vai e vem. Não pense esse homem que vai receber alguma coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre, homem inconstante em todos os seus caminhos. Deus, ele nos convida a buscar a sabedoria. E por que muitas vezes você tem quebrado a cara na sua vida? Porque você não tem buscado sabedoria. Você não tem buscado conhecimento, que é o próprio Jesus, que é a própria palavra. Jesus é o verbo e o verbo se fez carne. E o que é o verbo, gente? É a palavra. Então busque essa palavra, mas busque com fé, crendo. Busque sabedoria, assim como essa mulher, ela buscou essa sabedoria. Ela encontrou a verdadeira sabedoria. Ela quis ter aquela experiência. Tenha você também essa experiência. Você pode falar assim, mas Ari, eu já conheço a Deus, eu sou cristã. Ok, mas você tem buscado essa sabedoria? Você tem buscado esse conhecimento? Ou seu conhecimento é só no TikTok da vida? É só nos arrasta para cima? Não, existe uma sabedoria muito maior esperando por você. E essa sabedoria habita dentro de você, que é o próprio Espírito Santo. Basta somente você buscar, basta somente você abrir os seus ouvidos, se conectar com aquilo que Deus tem dentro de você. Lá em Romanos 11:33 diz assim:
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse versículo ele começa dizendo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Aqui está falando, gente, sobre o Espírito Santo. Dentro de você existe a profundidade das riquezas. Existe um tesouro guardado dentro de você. Existe um conhecimento, olha, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Quando a palavra de Deus diz que se você crê no Senhor, vai fluir de dentro de você rios de águas vivas. Então, dentro de você existe essa profundidade. Sabe? Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. E aí ele pergunta: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Pois é, o Espírito Santo que habita dentro de nós. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele quer te direcionar em todas as coisas. Tá com dificuldade no seu casamento? Peça sabedoria ao Espírito Santo. Diga: ó profundidade das riquezas do conhecimento e da sabedoria de Deus. Me ajuda, me orienta, me dê discernimento, sabe, na criação dos meus filhos, no meu relacionamento com outras pessoas, no meu ministério, nos meus negócios, na minha empresa. O Senhor, Ele quer derramar sabedoria na sua vida. A rainha de Sabá, ela saiu dali maravilhada com todos os feitos do Senhor, com a sabedoria que Salomão teve ali naquele lugar. Salomão poderia pedir tudo a Deus, mas ele pede sabedoria. E quando Salomão pede algo que é imprescindível para a nossa vida, ele tem dinheiro, ele tem fama, o reinado dele tem tudo que ele precisava por causa de um pedido acertado. E nós precisamos saber pedir sabedoria a Deus, conhecimento ao Senhor. E é interessante que quando Salomão tem aquele sonho que ele pede sabedoria, logo no outro dia chega as duas mulheres com um dos filhos mortos, um problema para ser resolvido. E quantas vezes Deus está enviando, está permitindo, na verdade, alguns problemas na nossa vida para que a gente haja com sabedoria, para que a gente tenha conhecimento. E assim como a rainha de Sabá, que a gente busque esse conhecimento, que a gente pague o preço de viver esse conhecimento de Deus. E nessa manhã eu quero orar por você, para que a sabedoria, sabe, na sua família, na sua casa, para que você seja uma mulher sábia, para que você seja um homem cheio de conhecimento, que você seja próspero em todos os seus caminhos e que você busque essa sabedoria que vem do alto. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão me assistindo nesse devocional. Deus, assim como a rainha de Sabá, ela buscou sabedoria. Ela buscou conhecer verdadeiramente essa sabedoria de perto. E quando nós temos experiência pessoal com a sabedoria que é o próprio Jesus, nós adoramos ao Senhor. E nessa manhã, Pai, se essa pessoa que está me assistindo agora, se ela tem falta de sabedoria, que o Senhor derrame, Senhor. Derrame, Senhor. Ó profundidade das riquezas, do conhecimento de Deus. Derrame sobre essa pessoa, meu Deus. Conhecimento, direção, conselhos. E que tudo que essa pessoa venha colocar a mão, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha prosperar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, na beleza da tua santidade.
Abençoa o feriado dessa pessoa, Deus. Guarda e protege de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Manda esse devocional para alguém que você precisa, que você sabe que precisa ouvir. E vamos dar a Ele toda a glória, porque Ele quer derramar sobre nós a sua sabedoria. Apenas se conecte com o Espírito Santo, porque Ele vai te ensinar todas as coisas. Deus abençoe, um cheiro.